Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é relacionamentos que usam os 3 centros de inteligência do Enneagrama. Relacionamentos, portanto, bem-sucedidos, com maior potencial de serem bem-sucedidos. Eu pensei em fazer esse tema porque eu noto em nossos alunos a diferença que faz nos relacionamentos poder atuar a partir dos 3 centros de inteligência e não só daquele que é seu dominante no Enneagrama. O tipo 8, 9 e 1 tem como centro de inteligência dominante o instinto. O 2, o 3 e o 4, o coração. E o 5, 6 e o 7, a cabeça. Né? 5, 6 e 7 são tipos mentais, 2, 3 e 4 emocionais e 8, 9 e 1 instintivos. E o problema está exatamente em permitirmos que exista uma dessas dominâncias e que a gente acabe utilizando um centro muito mais do que os outros dois. Isso faz com que fiquemos desequilibrados conosco mesmos e em vivermos a nossa vida, mas também gera problemas nos relacionamentos. E por mais que existam diferenças entre os 3 tipos de cada uma dessas tríades, por exemplo, o 8, 9 e 1 tem problemas diferentes nos relacionamentos, existe esse ponto em comum dos problemas que são gerados para o 8, 9 e 1 por serem instintivos dominantes e, portanto, por ignorarem um pouco mais o centro emocional e o centro mental, exagerarem no centro instintivo. E o mesmo aí para os tipos emocionais e os tipos mentais. Então, hoje, a nossa intenção é falarmos sobre como cada um dessas tríades pode melhorar os relacionamentos ao equilibrar melhor o uso dessas 3 inteligências. Quero lembrar que aqui, no passado, no podcast Mundo Enneagrama, já fizemos um episódio que eu considero muito importante, falando dos 3 centros de inteligência, lá no início, perto da inauguração do nosso podcast, já há 2 anos. E também fizemos uma bateria de episódios com entrevistas de pessoas de cada tipo e também uma por tríade, falando das tendências nos relacionamentos. Mas hoje o tema é mais específico, como eu expliquei, e, ao meu ver, ajuda a resolver questões de uma forma que eu espero que seja útil para você que nos ouve. Então, vou começar pelos instintivos aqui, o 8, 9 e 1. Resumidamente, para não repetir muito o que já falei nesses demais episódios, o que acontece com os instintivos nos relacionamentos é um foco prático. Se há um problema, por exemplo, no relacionamento, o instintivo pensa, então o que eu tenho que fazer? Né? E por mais que isso tenha pontos positivos de resolver as questões muitas vezes, existe um ponto que não é tão positivo, porque às vezes não é para resolver a questão de cara de uma maneira prática. Às vezes é necessário o processamento emocional daquilo, falar das emoções sem querer resolver antes. Às vezes é o que é necessário, um desabafo emocional, uma descarga emocional. E se a gente coloca o tema de o que fazer com isso precipitadamente, é como colocar o carro na frente dos bois. E os instintivos fazem isso dessa maneira. Outra coisa é que nos relacionamentos pode ser que tudo fique muito prático, muito concreto e muito em movimento. E não exista tanto a parada, não a parada comigo mesmo só, mas a parada para estar com o outro, desfrutar a convivência, sem fazer ou conversar sobre as coisas a serem feitas. Também existe o padrão da raiva, que é muito importante ser entendido para os tipos instintivos. Existe uma tendência nas relações dos instintivos de
não conseguirem processar muito bem aquilo que não gostaram. Fica engasgado. Ou se não fica engasgado, vem uma explosão, né? Principalmente para os 8, mas às vezes para os outros dois tipos, afinal de contas, eles também vibram nessa emoção principal da raiva, o 9 e o 1. Então, é importante entender que a raiva permeia a reatividade emocional dos instintivos de uma maneira muito frequente. E isso gera atritos, dificuldades, divisões nos relacionamentos. E às vezes, se isso não ocorre, é porque teve uma acomodação das duas pessoas, apesar da raiva. O que vai levar, muito provavelmente, a uma diminuição da qualidade na relação, né? Existe uma necessidade de se trabalhar a raiva, não só para preservar a relação, mas para aumentar a qualidade dela, para melhoria da relação, né? E entre outros fatores aqui que são tendências dos instintivos nos relacionamentos. Mas o que é que os instintivos têm que fazer de diferente? Como é que eles podem melhorar a relação ao utilizar mais as outras duas inteligências e ao diminuir a inteligência instintiva? Já dei aqui algumas dicas, vou falar de algumas outras coisas. Os instintivos têm uma característica muito importante de ser entendida no instintivo dominante, que é não conseguirem ter abstração de uma maneira tão fácil, de falar sobre coisas que não são tão visíveis, palpáveis, concretas, fáceis de fazer algo a respeito, né? E é preciso desenvolver essa capacidade quando a gente fala de dinâmicas nos relacionamentos. Isso passa por falar de sentimentos que sempre são subjetivos, que não atendem uma lógica como a gente está acostumado, né? De algo que é pão, pão, queijo, queijo, né? Mas que podem variar, podem flutuar. Também uma coisa de não ser 8 ou 80, preto ou branco, né? De ver o meio termo, ver os diferentes tons de cinza, as coisas que estão assim no meio do caminho. E quando é um pouco isso, um pouco aquilo, né? Isso é difícil para os instintivos. E nos relacionamentos fica assim uma taxação, taxar assim o que está acontecendo na relação, né? E tentar chegar a uma conclusão rápida, né? Do que é o que não é, né? E não existe às vezes o é ou não é, às vezes é um talvez, né? É um pouco aqui, um pouco ali. E isso é algo que os instintivos precisam começar a dosar nessas tendências dessa dominação do instinto no âmbito dos relacionamentos. Também uma coisa que eu noto é que existe uma crença, às vezes limitante, dos instintivos de falar assim: eu sinto quando tem alguma coisa por detrás, eu sinto quando alguém não é confiável, eu sinto quando tem algo que não desce. E embora seja verdade que muitas vezes os instintivos sentem isso, e é sentir aqui de sensação e não de sentimento, e sentem isso mais do que os outros perfis, também é verdade, aqui eu tenho essa experiência com milhares e milhares de alunos, também é verdade que os instintivos erram nessa avaliação, porque tem mecanismos que acontecem, projeção de outras pessoas, projeção da nossa relação com os nossos pais, nas nossas relações atuais, e os instintivos nem sempre param para ler, "Ih, olha, eu estava errado", né. Então tem uma arrogância, possível aí dos instintivos, de acharem que sentem tudo, que sabem o que está por detrás e que nunca erram nisso, né. Acho isso perigoso nas relações. E uma coisa que vale a pena os instintivos desenvolverem é o checar a realidade. É perguntar para outra pessoa: "Ó, eu tô sentindo isso, o que que você me diz? É isso que está se passando com você?", né. Aliás, assim, uma coisa boa dos instintivos é querer colocar as coisas sobre a mesa, né, uma certa transparência, o falar a verdade, o ter,
a dignidade, né, de deixar o jogo mais aberto sobre o que está ocorrendo, né? E acho que isso é legal, é algo para ser mantido. Mas quando isso evolui para algo que é uma força também dos instintivos, que é o lado da lealdade no relacionamento, é importante saber que, embora isso seja fundamentalmente positivo para uma relação, a lealdade também pode ser exagerado. Os instintivos, o 891, levam isso da lealdade muito longe. Numa coisa assim, se você não me mantiver a par agora mesmo, né, muito rapidamente, não dá. Se você não me falar as coisas claramente, não dá. E às vezes é complicado, até porque o instintivo reage fortemente quando se fala algo diretamente, né? Às vezes o instintivo assusta a outra pessoa. Tem arrobos, pode ser um pouco precipitado, impulsivo, reativo, né? Sem perceber muitas vezes, inclusive, né? Então não dá para esperar que lealdade passe por tudo isso. O excesso de lealdade pode levar a uma franqueza que nem é tão desejável. A franqueza é muito boa, mas o excesso de franqueza pode ser o perder um pouco a educação, a polidez, não ter tato, né, para como a pessoa está naquele momento. Então, essas são algumas coisas que eu queria ressaltar no diminuir a energia instintiva. Mas também aí tem o desenvolvimento do emocional e do mental para quem é instintivo. Então, o que exatamente que o instintivo pode fazer na relação? É, conseguir é, é, ouvir o que a outra pessoa está sentindo com interesse e tentando compreender, fazendo perguntas. Inclusive, a pergunta mais importante aqui sendo: você já está se sentindo compreendido ou compreendida por mim? Né? O instintivo perguntando isso para o outro. E aí, com o outro se abrindo emocionalmente, o instintivo aos poucos fazer o mesmo. E não vai ter muito jeito, assim, talento para isso no início, mas é fundamental fazer isso, né? De vez em quando, né? Não o tempo inteiro, porque ninguém aguenta discutir a relação o tempo todo, né? Não precisa, inclusive, mas é legal se engajar nisso de um jeito que entre nesse mundo emocional. E aí, exercícios para desenvolver o acesso às quatro emoções do medo, da raiva, da tristeza e da alegria. E já tivemos aqui também no Mundo Enneagrama um podcast falando disso, né, da importância disso e o que é importante para os 9 tipos nesse sentido. E estimular o lado emocional, não só o lado instintivo. Estimular de diferentes maneiras, desde terapia até escolhendo melhor a música que vai ouvir, o filme que vai assistir, né, para estimular isso. E aí, no lado mental, é aquilo de checar a realidade, de conversar, de conseguir ser mais lógico, de conferir se faz sentido, de ter uma conversa mais racional e planejada. Então, planejar conversas, o tirar conclusões em conjunto a partir de conversas, ao buscar alinhamento e não só esperar isso da outra pessoa. E e observar a tendência que todo instintivo tem, que pode ser mais ou menos visível, mas todo instintivo tem, que é do resmungar. A pessoa que resmunga muito não está em contato tanto com o centro mental, com a lógica, não está levando as coisas para uma compreensão, está levando mais para uma reação emocional. Então é legal para os instintivos desenvolver tanto o emocional quanto o mental. E aí uma coisa que eu quero falar para os 9 perfis, para todos nós nos relacionamentos, é que cada um desses 3 centros de inteligência precisa ser utilizado na hora certa nos relacionamentos. Então, imagina que eu estou pensando naquela pessoa da minha vida e eu sinto saudades, eu sinto vontade de estar com ela. Eu venho para o emocional e sinto isso, né? Sinto um pouco, antes inclusive de passar a mão no telefone e ligar.
né, que é que os instintivos vão fazer na hora que sentirem saudade, não tem esse gap entre o sentir e o fazer, né, e aí liga e nem sentiu tão profundamente a saudade, acabou falando sobre coisas e nem transmitiu que estava com saudade, né, nem sentiu, nem transmitiu. Então eu sinto primeiro, aí eu vou para a cabeça e penso: "O que eu vou fazer?". Vou ligar, vou convidar a pessoa para sair, eu vou mandar um texto, uma mensagem de texto, eu vou mandar um cartão, né. Eu aqui vivo na Inglaterra, acho que vocês sabem, e aqui tem uma coisa que eu admiro muito, gosto muito, que é o hábito antigo de se escrever cartões mesmo à mão e mandar pelo correio, entregar na casa da pessoa. Isso é extremamente comum aqui. E eu sentia falta disso no Brasil, né, não sei se isso ocorre tanto em Portugal, mas, acho bacana, às vezes o instintivo pode fazer isso para dar um toque pessoal. Mas primeiro então sentir, depois pensar, né, como abordar aquela pessoa. Aí na hora que está indo entrar em contato ou encontrar a pessoa, vai para o corpo, simplesmente vá, sem ficar processando tanto, né, usando o centro de inteligência certo na hora certa. Viu a pessoa, chegou? Volta para o emocional, sorria, abrace, fale algo emocional, né? Divirta-se no início, quebre o gelo no início com isso do emocional. E aí, tenha conversas racionais, né, voltando a conversar para entender o que está acontecendo e discutindo alternativas às diferentes coisas que você fala ou sobre você ou sobre a outra pessoa, né. E aí depois vai para o instinto e fala: "Vamos fazer algo a respeito disso juntos, estamos aqui, estamos juntos", inclusive com isso dá de uma solidariedade de, estamos juntos, que é muito instintivo também. Né, ou seja, alternar entre os 3 centros de inteligência gera milagres, né, opera milagres nos relacionamentos. E a outra pessoa se sente muito mais estimulada com a relação e grata, né, e vai buscar oferecer reciprocidade a você, né, se você fizer isso. Mas esse último comentário todo, eu fiz para todos nós, não só para os instintivos. Isso vale para todos nós. Isso é, na verdade, o principal tema que eu queria abordar aqui, falando de como usar os 3 centros de inteligência nos relacionamentos e não só o nosso dominante. Mas falar um pouquinho dos emocionais, né. Os emocionais nos relacionamentos, e aí o 2, o 3 e o 4, né, os tipos emocionais dominantes, tipos do coração, eles tendem a sentir muito profundamente as coisas que acontecem, né, tudo que acontece emocionalmente é sentido. E aqui, inclusive pelo 3, tá? O 3 ele sente, aí ele põe as emoções de lado, mas ele sentiu. E vai computando, e vai ficando lá com ele, mas ele põe de lado para performar e fazer algo a respeito também. Então ele pode até acabar deixando de lado na prática as emoções, mas ele é afetado pelas emoções no início. E aí o 2 e o 4 nem se fale, extremamente impactados pelas emoções, né. E isso tem um lado bom, que é de entender o que está se passando no nível emocional, ter mais inteligência emocional de identificar tudo isso e estar em contato com as emoções, talvez um pouco mais de talento para entrar em algo tão importante nos relacionamentos, que é a vulnerabilidade, né, o 2, o 3 e o 4 são melhores nisso, né, e terem uma leitura emocional competente do que está acontecendo com eles e com o outro, mas ao mesmo tempo podem exagerar demais nisso e gerarem o que para o outro, se não for emocional, é sentido como uma enorme sobrecarga emocional, inclusive às vezes sentido como um abuso emocional, né, que busca o tempo inteiro estar operando nesse nível que não é fácil para os outros e também, em geral, não é saudável que se fique só nesse perfil, independente do perfil do outro, né. Outra coisa dos emocionais é o risco de transformar não só tudo em emoções, mas transformar as situações, né, com a outra pessoa em algo importante para mim, né, ser um pouco mais autorreferente, fazer com que as coisas sejam a respeito de mim e das minhas emoções.
e não necessariamente do que realmente ocorre entre os dois, num lado mais de ouvir e falar, né? E nem sempre é fácil para o emocional deixar de lado aquilo que eu estou sentindo, né? E aí falar a respeito disso. Isso inclui o dois, tá? E aí, às vezes, existem mecanismos para esses três tipos, mais para alguns do que para outros, mas para os três em alguma medida, de uma chantagem emocional inconsciente, né? Que isso tudo vem do excesso emocional que deve e pode ser contido. E também, assim, qualquer coisa que aconteça, sentir tristeza, sentir algo de um impacto negativo, né? Mesmo que não expresse, o emocional sente muito a tristeza. A tristeza está para os emocionais, eh, tal qual a raiva está para os instintivos e o medo está para os mentais, tá? É uma emoção predominante lá no fundo, às vezes de maneira mais visível aos outros ou menos visível, não importa. O Enneagrama fala mais de uma experiência interior que nós temos, né? Não só o que é visto lá fora. Os emocionais precisam desenvolver acesso ao instinto e ao mental, né? Como fazer isso? É uma coisa de, na hora que sentiu muito, falar assim: ok, já sentiu o suficiente, vamos fazer algo a respeito? Aí é o contrário do que os instintivos têm que fazer, que é parar e sentir. Os emocionais têm que parar de sentir e fazer algo, né? Não só ficar no processamento infinito das emoções. Então, esse é o nosso acordo, é assim que a gente vai resolver isso. Sejamos práticos e sejamos mais felizes aqui, né? E ter um pouco mais de estabilidade das emoções ao fazer isso. Se tiver mais no corpo, na barriga, nas vísceras e nos instintos, fica mais fácil ter constância emocional. Então, aprender a não estar só no coração, estar no corpo, estar em ação, em movimento no relacionamento. E aqui, para um 3, para um 4 autopreservação, para um 2 social, que fazem muito também, não estou falando do movimento do fazer muito em geral. Estou falando de, na relação, discutir as emoções, senti-las, processá-las, conversar, mas aí falar assim: então agora vamos tirar conclusões, né? E vamos resolver isso, né? Vamos fazer tal coisa e nem voltar mais a esse tema, porque esse é outro problema dos emocionais, ficar voltando aos mesmos temas, o que para quem não é emocional irrita profundamente. Né? Importante você emocional saber disso, saber esse impacto que você tem no outro de tudo que eu estou falando aqui. Estou falando coisas bem importantes, ao meu ver, né? Para você aí que é emocional, se auto-observar e se tocar do seu impacto, né? Para ser mais mental, os emocionais têm que também se dedicar a essa história de fazer análises. Análises do que de fato está acontecendo, não enviesadas pelas emoções. E aí, para todo mundo, né, vale a pena consultar um amigo que é mental nesse caso, mas em todas as outras situações também, o instintivo consultar um amigo mental, emocional, né, para conseguir aprender como fazer essas coisas. É legal a gente ter mentoria, né, dos especialistas aí, que são pessoas que gostam da gente, que podem nos ajudar nesse sentido, né? Pessoas das outras duas inteligências dominantes, né? Aprender a fazer como elas, modelar como elas fazem e copiar mesmo, né? Isso tudo gera um aprendizado muito legal. E para ser mental, os emocionais podem fazer algumas outras coisas. Por exemplo, traçar cenários e não só falar assim, isso é o que eu estou sentindo, isso é a verdade. Não, tem vários cenários, pode ser isso, pode ser aquilo, e os mentais têm essa capacidade de ver opções, de ver alternativas e não só de ficar preso em uma única coisa, né? Os mentais também têm uma capacidade de levar as coisas mais na boa, né? Não ser tão afetados por tudo que acontece, falar assim, ok, entendi, fez sentido, já entendi e vou resolver, né? Então, trazer leveza, né?
Acho aqui, eu não estou rotulando de jeito nenhum, mas acho aqui que os emocionais fazem um pouquinho mais daquilo que na gíria brasileira a gente chama de mimimi, né, nos relacionamentos. E muitas vezes por carência, tal, né, e talvez com o lado mental possam fazer menos isso. E, por outro lado, os emocionais ensinam nos relacionamentos a importância de ver, ser visto, ser encontrado, espelhado pelo outro. Então, os outros talvez precisem fazer um pouquinho mais de mimimi e de entender a importância dessa troca emocional. E, por fim, os mentais. Os mentais do enneagrama têm essa tendência de racionalizarem as coisas, intelectualizarem tudo e se preocuparem com o que pode acontecer na discussão desses problemas todos, né? Tentar antecipar problemas e ficar assustado, né? Porque o medo aqui é a emoção principal. Os mentais, eles têm uma certa intolerância à incerteza, que nos relacionamentos se traduz como: eu não gosto de imprevisibilidade, eu preciso de mais segurança de que as coisas não mudam a todo instante, né? E aqui quero dizer que há diferenças também entre os mentais conforme o subtipo e conforme o instinto dominante. Se é o autopreservação, social ou sexual, muda um pouco. Por exemplo, o mental sexual dominante é mais inconstante do que o mental social dominante ou autopreservação dominante, né? Então, não quero aqui deixar a impressão de que apenas o centro de inteligência dominante define essas coisas que eu estou falando. Mas esse é o tema do nosso podcast, então, sim, tem uma influência grande isso, de que os mentais precisam de maior previsibilidade e terem mais, assim, segurança de que as coisas não vão mudar a qualquer momento, né? Quer ter sucesso com os mentais nos relacionamentos? E garanta isso a ele, um pouco mais. E os mentais também têm um viés que é de frieza, né? De fazer análise no lugar de expressar a emoção ou de estar no instinto, no corpo, que são coisas que talvez permitem, né, estar na emoção, estar no corpo permite menos controle da cabeça. E aí isso assusta os mentais. E os mentais precisam aprender a perder um pouquinho o controle indo para esses outros dois centros de inteligência, né? E por fim, uma última coisa desse lado mental dominante, que é, excesso de lógica. E os relacionamentos, muitas vezes, não têm lógica. São baseados em atração, em simplesmente gostar da pessoa e não querer só fazer o que faz sentido para ser feito nesse momento, é o que eu tiver a fim de fazer no momento, né? Também um lado de espontaneidade, que não existe muito na cabeça, né? Existe espontaneidade, está mais no corpo e no coração, né? Então, a lógica não resolve a maior parte dos assuntos dos relacionamentos, né? Então, não ficar buscando entender as coisas tanto e ver o sentido, ou falar, não faz sentido. Outro dia a gente ouviu num curso um mental falando assim, mas essa emoção da minha esposa não faz sentido. Eu falei assim, como assim? Se a emoção faz sentido enquanto emoção, faz sentido em si, né? Não precisa ter lógica, é uma emoção. Então trate a emoção como tal, né? Não existe objetividade nas emoções e isso é bom, né? Nem tudo precisa ou deve ser racional. E a gente sempre tem que ter um cuidado que na sociedade como um todo, na maior parte das sociedades, existe uma tendência das pessoas serem muito mentais, né? Então isso fica ainda mais reforçado. Agora, por fim, eu queria falar de como os mentais podem se tornar mais instintivos e mais emocionais. Os mentais podem ser mais instintivos
diminuindo o tempo de ir para ação, né? Então, assim, os mentais falam muito e talvez não façam tanto, né? Os 5, 6 e o 7. Tem uma coisa de uma procrastinação do fazer que é mais comum para os mentais. E isso implica ir para a barriga e desenvolver essa gana de fazer, né? Né? Uma coisa, inclusive, aqui do que a gente chama de tesão, né? De fazer com vontade, né? E de uma conexão que não é a cabeça que tem, né? Ter essa capacidade de engajamento que não é só porque faz sentido. Então, isso vem da conexão com o corpo. E aí também uma coisa que pode ser do abraço, a experiência da sexualidade, né? Que tem a ver mais com instinto, né? E o lado das emoções requer muito aprendizado para quem é tipo mental, porque o mental muitas vezes foge das emoções. Aqui, sobretudo, o 5, né? O 6 um pouco menos, o 7 de outras maneiras, mas em geral os mentais não têm muito talento com as emoções. Eles misturam o pensar junto com as emoções. Eu penso sobre as emoções, né? E o que não é sentir. Então, aprender esse sentir sem a intermediação aqui da cabeça. E a gente já falou em outros episódios aqui o como fazer isso, né? Acho que vale muito a pena a gente se dedicar a essa tarefa. E aí, que dicas que ficam aí como mais presentes para você de tudo que foi dito? O que você mais aprendeu aqui com o episódio de hoje? Que eu espero que tenha sido útil para você. Então, desculpe aqui que está tocando o telefone, eu já vou atender, né? Acontece, esse telefone às vezes aqui no meio aparece no computador também, sinto muito aqui pela interrupção. Eu quero dizer a vocês, né, que talvez vocês se interessem por se inscrever em algum dos nossos cursos que vão acontecer online, né, nos próximos meses. Esse podcast está sendo gravado em setembro de 2025 e a gente vai ter diversos cursos em outubro, novembro e dezembro ainda de 2025. Alguns exemplos. De 6 a 10 de outubro, o curso de desenvolvimento de habilidades no uso do Enneagrama com clientes, né? É um curso profissional do Enneagrama, parte da nossa certificação, e ele mostra o que funciona e o que não funciona ao trabalhar com cada tipo do Enneagrama. Mas a gente recebe muita gente que não quer usar o Enneagrama profissionalmente, quer só aprender a lidar melhor com cada um dos 9 tipos nesse curso, né? Também teremos um outro curso que é mais profissional, de 8 a 10 de dezembro, que é o curso de soluções, ou seja, como identificar o que a outra pessoa mais precisa desenvolver e como oferecer isso a ela, qual o método. E antes disso, dias 3 e 4 de novembro, métodos avançados de como fazer entrevista de identificação do tipo no Enneagrama de alguém. Então, dos dias 20 a 22 também de outubro, teremos um curso com a minha sócia, Bee Chestnut, né, de desenvolvimento da pessoa, revisitando a primeira infância, né, e como acontecem esses desafios aqui na primeira infância. O que não faltam são opções aí para você fazer cursos online conosco, que são bem convenientes, você faz da sua casa. Alguns deles você recebe depois a gravação do curso por um tempo, você pode também assistir depois. Muito bem, espero que vocês possam considerar se inscrever em algum curso da CP Enneagram e, acima de tudo, eu agradeço pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. E um obrigado também muito especial e um abraço para os nossos membros da CP Online, onde temos muito mais conteúdo do que o que você ouve aqui no podcast. Se você gosta do nosso podcast, você vai amar a CP Online, né? As pessoas usam demais e é assim, todo o acervo de tudo que já gravamos na nossa vida, que não entra no podcast, disponível para você permanentemente nessa forma de streaming
por um valor anual que vale muito a pena. Agora, continue acompanhando aqui o nosso Mundo Enneagrama, que é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paz e agradeço muito a sua audiência. Deixa aí também, se possível, suas 5 estrelas, uma nota 10 ao podcast, caso você concorde, porque isso nos ajuda demais a fazê-lo chegar a mais pessoas. Obrigado e até o próximo episódio do Mundo Enneagrama.